Clint Eastwood vai fazer 81 anos em 31 de maio de 2011 agora. Não dá sinal nenhum de que a idade esteja pesando para ele, muito pelo contrário. Tem feito mais de um filme por ano. O intervalo anda tão pequeno que às vezes dá 2 no mesmo ano, como foi o caso do ano passado, 2010, em que no começo saiu Invictus e no final, lá por novembro, nos Estados Unidos, foi lançado Além da Vida, que chega agora ao Brasil. E esse é um filme dos mais surpreendentes. O Clint Eastwood tem se mostrado capaz de tratar de absolutamente qualquer assunto. Tudo interessa a ele e tudo ele trata com propriedade. Mas desse aqui eu não esperava. São 3 histórias que não têm de início nenhuma relação entre elas. Não é que elas vão se entrelaçar, como num filme do Robert Altman, por exemplo. De 3 pessoas que foram tocadas muito de perto pela morte e que passam a ser definidas por essa relação com o além da vida, com o pós-morte, com a sobrevivência do espírito. Uma dessas pessoas é interpretada pela Cécile de France, é uma jornalista francesa que morre durante alguns minutos no tsunami de 2004 na Indonésia, mas volta à vida e volta achando que viu o lado de lá. Não consegue mais parar de falar nisso, o que, obviamente, custa muito caro a ela em termos de credibilidade profissional. A outra pessoa é o Matt Damon, que mora em São Francisco, trabalha como operário no porto, e essa é a tentativa dele de se recolocar na vida normal. Ele é um médium, um artigo genuíno, ao que parece, ou pelo menos ele mesmo acredita nisso, e ele está cansado de servir como intermediário entre as exigências dos vivos para com os mortos e dos mortos para com os vivos. Ele acha que isso tornou ele uma criatura à parte de qualquer vida. Ele não existe em nenhum plano definido. Your brother, I'm telling you, he's really for real. You can make money doing this. For a while, had an office, a website, newspaper articles, even had a book written about him. So what happened? Couldn't cope. É uma pessoa muito triste, muito melancólica, mas que deseja fervorosamente achar uma vida para si mesmo. E o terceiro personagem é um menino de 11 anos, em Londres, que tem uma mãe drogada e acaba de perder o irmão gêmeo idêntico dele, que é muito mais extrovertido, muito mais despachado que ele. Então ele agora está se sentindo amputado de metade dele e principalmente perplexo, como lidar com a vida sem o apoio do irmão, sem a metade que completa ele. O mais interessante é um filme sobre esse assunto que não tem nenhum traço de adesão religiosa, digamos assim. Não dá nem para dizer se o Clint Eastwood acredita de fato na sobrevivência do espírito, se ele acha que os mortos se comunicam com os vivos ou não, se ele acha que um espírito pode ajudar uma pessoa querida que ficou para trás, que continuou viva e que ele deixou aqui sozinha. Não dá para saber realmente o que o Clint Eastwood pensa a respeito disso. O que importa para ele, o que torna ele um diretor sempre tão especial, é que ele entende profundamente as razões pelas quais os personagens dele acham que isso acontece com eles. Listen. I brought money. I don't want your money. Everything I have. I don't- I lost my child. My only child. Just a baby. I just want to talk to her. Please, I want to talk to my baby. I can't help you. I don't do wanna that. I talk don't to do my that. baby. Please. I got money. Então, na verdade, isso aqui é muito mais uma investigação sobre a vida, como a gente leva a vida, como a perspectiva do fim, como a intimação do fim pode mudar a maneira como a gente vive, seja por intermédio da perda, seja por intermédio da esperança de que exista uma vida além dessa, de que isso não é o fim. If you're worried about being on your own, don't be. You're not. E é principalmente como no caso, bom, nem é preciso dizer, eu sou completamente fã do Clint Eastwood, né? É um filme feito por uma pessoa que entende muito bem as razões pelas quais vale a pena viver. Ao contrário de tantos filmes
espíritas ou pretensamente espíritas, brasileiros, americanos, europeus, não interessa, que se fixam na questão da morte. Esse aqui é todo voltado para a questão da vida. Esse não é um filme religioso, é um filme humanista. E é um filme que diz que a morte dá sentido à vida da gente, mas que esse sentido só existe se a gente procurar ultrapassar o fato de que o fim vai chegar, compreender que ele vai chegar, se medir por esse conhecimento, mas usá-lo para tornar a vida mais proveitosa. É tristíssimo, todo mundo na cabine chorou disfarçadamente ou não, mas é belíssimo também. Então, o que eu desejo para o Clint Eastwood é uma vida muito longa, com muitos filmes maravilhosos como esse.